Vamos ler aqui comigo, 1 Samuel 9,16, ok? 1 Samuel 9,16. Diz assim a palavra do Senhor. Está aqui já? Então tá bom. 1 Samuel 9,16. Amanhã a essas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo. Deus falando com o profeta Samuel, não é? A respeito do rei Saul, ok? Pois o seu clamor chegou a mim. Então Saul é a resposta de oração, né? Olha só. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem. Quem foi que disse que era o Saul que seria o rei de Israel? Quem foi? Deus, né? Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já te falara, este dominará sobre o meu povo. Que coisa doida, não é? Muito forte isso, quer dizer, então ele é uma resposta de oração. Olha, o clamor do povo chegou a mim, então eu vou te enviar um cara que vai reinar, não é? E aí falou isso para o Samuel, tá bom? Então vamos orar para que Deus fale com a gente. Eu quero 20 minutos para eu compartilhar um princípio poderoso aqui com vocês. Papai querido, muito obrigado. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Tua palavra mesmo diz isso. Senhor, e quanto mais pregar a Tua palavra, sem a Tua dependência, sem a Tua revelação, sem Tua sabedoria, seria nós jogarmos tempo fora. Por isso que nós clamamos nessa manhã, Senhor, nós estamos diante aqui desses líderes, são líderes de líderes, são supervisores, são pastores de pessoas, e tão importante para eles, Senhor, esse esclarecimento da Tua palavra. Por isso que nós te pedimos em nome de Jesus, fala conosco em nome de Jesus, amém e amém. Então eu quero falar rapidamente com vocês aqui sobre 3 erros fatais para um líder. E quando eu falo líder, irmão, não é só líder de célula, né? Supervisor de setor, área, pastor, líder em todas as áreas, inclusive um pai, né? Uma mãe que lidera filhos também, né? um empresário, seja lá o que for. Qualquer área, se a gente cometer como líder um desses erros, irmãos, a coisa vai complicar. Ok? E a gente vai ver isso na vida do rei Saul, né? Então quando a gente lê, né, essa história do Saul, a gente fala assim: meu Deus, como assim que o Saul era uma resposta de oração? Era. Como assim que foi Deus que enviou esse camarada? Não é? Foi Deus que escolheu esse cara para ser o rei de Israel. Como assim? Não é? E quando a gente vê o final da história do Saul, pensa bem, o Saul cometeu suicídio, não é? Pensa bem, ele enlouqueceu, né? Pensa bem que esse cara que Deus escolheu ficava possesso por um demônio. Já pensou que loucura? Pensa bem que esse cara que Deus escolheu perseguiu implacavelmente um inocente, querendo matar o cara. Olha o que virou esse Saul, não é? Mas então, irmãos, não é assim, tipo, por isso que a gente tem que se cuidar. Eu acho que nenhum de nós está imune a essas coisas, a gente perder a direção e a gente começar, nenhum de nós, não tem esse cara aqui, não, esse aqui, irmãos, olha, eu vou te falar, nesses 20 e poucos anos servindo a Jesus, como pastor, né? Rapaz, eu já vi tanta gente que eu digo, não é verdade, porque eu conheci o cara, andei com a pessoa, não era uma pessoa que eu conhecia da televisão ou de ouvir falar, eu conhecia a família, não é? Meu Deus, o testemunho do cara, a vida do cara, isso não é verdade, não, e era, né? Então, a gente pensa assim, não, é porque, é a desculpa de muita, não, é porque ele nunca foi crente. Não é, irmão, não é isso. É que se a gente começar a construir fora do prumo, escuta bem, a parede vai cair lá na frente. A gente não percebe, né? Vai construindo, mas não precisa colocar o prumo agora, né? Acho que eu já estou aqui no rumo, né? Acho que está, peraí, não precisa de prumo, não. Aí cai. Né? Tá bom, então vamos dar uma olhadinha aqui rapidão na vida do Saul. Então, você já viram, ele foi chamado por Deus, quando Deus diz, deixa eu fazer esse perfil aqui na introdução. Então,
o cara chamado por Deus, esse é o homem, foi Deus que disse isso dele. Ele era um cara super carismático, ele era o homem mais alto e o mais bonito de todo Israel, né? Era um marcão, assim, Ana, né? Assim, no que diz respeito a mais alto. No que diz respeito a mais alto. Né? Então fala que ele era o mais alto, o mais bonito de Israel, quer dizer, um cara super, todo mundo olhava, o cara muito carismático. Olha, a Bíblia diz que quando ele foi ungido, né, 1 Samuel 10:9, fala que quando ele se virou para se despedir do Samuel, Deus mudou o coração dele. E fala que o Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio dos homens. Pensa, cara, meu Deus do céu, olha, parece assim que são duas pessoas diferentes, né? Esse Saul que eu tô pintando e o Saul do final. Um cara cheio do Espírito Santo, um cara humilde. Quando ele voltou para casa, depois de ter sido ungido pelo faixa preta, pelo Samuel, que disse para ele, rapaz, você vai ser o rei de Israel. Ele volta para casa, né, e o pai dele, a família pergunta, e aí, o que aconteceu? Você falou com faixa preta? Falei. Inclusive eu almocei com ele. O quê? Você almoçou com ele? Almocei. E o que ele te disse? Não, ele falou sobre os animais que tinham sido encontrados. Ele não falou sobre o trono, sobre o reino. Quando depois que ele se tornou, ele não era o rei ainda, mas antes dele se tornar o rei, ele lutou contra um cara chamado Naash. Naash, o nome Naash quer dizer serpente. E o Naash tinha feito, o povo tinha feito um acordo com o povo assim, né, que se eles furassem o olho direito, se eles permitissem que o Naash furasse o olho direito de todos os soldados, o Naash não matava todo mundo. Aí eles disseram, nós vamos pensar. Já pensou que loucura? Porque o olho direito era o olho da guerra, né? O olho esquerdo ficava atrás do escudo, mas o direito era o olho da luta. Se o soldado tinha o olho direito furado, ele não podia lutar. Então o Naash estava querendo neutralizar o exército de Israel. Não é? E quando Saul descobriu isso, ele não era o rei ainda. Ele ficou tão indignado com isso, que ele convocou todo mundo, tocou a trombeta, lutou, venceu Naash, libertou Israel. E quando ele voltou, não é, vencedor, não é? Aí o pessoal falou assim, meu irmão, cadê os caras que falaram mal, que ele não podia ser o rei? Cadê os caras que disseram que ele não se garantia? Não é? Aí falaram isso para o Saul, olha, tá lá os caras, nós descobrimos quem foi que falou mal de você, o que é que a gente faz com eles? Agora ele é o herói, né? Ele disse, nada, hoje não é dia de morrer ninguém, hoje é dia de festa em Israel. Pensa nesse cara, meu Deus, que homem humilde, que homem generoso, misericordioso, não é? Agora, no que virou o rei Saul? Por quê? 3 erros fatais para um líder. É meu tema com vocês nessa manhã. Então, a primeira coisa, gente, que a gente tem que cuidar, não é? Em todas as áreas da nossa vida, especialmente quando a gente está liderando alguma coisa. Ainda que a gente esteja liderando uma pessoa, né? Pode ser um filho, não é? Então, a primeira coisa, que erro fatal é esse? Agir por uma circunstância e não pelo princípio da palavra. Irmão, isso é muito sutil, é como eu estou te falando. Você está construindo, edificando uma casa e você vai saindo do prumo quando você vai tomando decisões baseado no que está acontecendo em sua volta e não numa direção de Deus através da sua palavra. Quem está me entendendo que isso é muito sutil? Ah, está acontecendo isso. Então, a situação financeira está indo para esse lado. E eu estou indo junto também. Então, as minhas decisões são tudo baseadas na vida financeira do país e do mundo. E eu não pergunto nada para Deus e a palavra não interessa. Irmão, isso vai dar erro. E vai ser muito grave. Quer ver? Olha só o Saul aqui. Então repete comigo aí. Agir por circunstância. Não, agora fala com fé. Agir por circunstância e não por princípio. Erro fatal do líder. Está aí, 1 Samuel 13:12. Quer ver? Acompanha comigo. Eu disse comigo mesmo, olha o Saulzão. Agora ele é o rei. Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Forçado pelas circunstâncias, eu fiz essa besteira. Não é? O que ele fez? O
O que ele fez? O Samuel tinha dito para ele, olha, vai para Gilgal, reúne o povo, que eu vou chegar para... Isso era a função só do sumo sacerdote. Eu vou chegar para abençoar, não é? Para liberar o povo para a guerra, os soldados, para dar a bênção, né? Sacerdotal para os soldados. Segura lá. E está lá os filisteus cercando Israel e tal. E aí o Samuel, né? Irmão, as coisas... Eu sempre digo isso assim, ó. Isso é uma coisa que tem assim uma luzinha vermelha dentro de mim. O erro do meu líder revela o meu caráter. Cuidado. Foi o erro do cão, não, perdão, foi o erro do Noé que revelou o caráter do cão. Ou cão, também com esse nome, né? Não é? O Noé errou, ficou nu, bêbado. Aí, o Sem e o Jafé não se desviaram por causa disso. Eles foram lá, tiveram misericórdia do pai, cobriram o dedo do pai. Eles não compactuaram com o pecado do pai. Eles não foram cúmplices do pecado do pai. Eles não estão escondendo o pecado do pai. Mas eles estão honrando o pai, porque pai... nós temos que honrar o nosso pai, não é por causa da conduta dele, mas por causa da posição dele. Então, honra é uma questão de posição e não de conduta. Pai é pai o tempo todo, ainda bêbado e nu. Então, o Sem e o Jafé foram lá e cobriram. E o Cã revelou, né? Contou para todo mundo. E todo mundo era o Sem e o Jafé, né? E aí, irmãos, o que aconteceu com Cã? Se tornou escravo, e a descendência dele também. Então, veja bem, é muito sério isso, irmão. Essa luzinha assim, ó, o Samuel errou, porque ele atrasou, não é? Ele atrasou. Mas aí veio o caráter, revelou o caráter do Saul. Aí ele começou a ver o pessoal ir embora, o pessoal com medo. O sacerdote não abençoou a guerra, eu vou vazar daqui. E quando ele começou a ver o pessoal indo embora, aí ele quebrou um princípio da palavra. Então ele agiu por uma circunstância e não pelo princípio. O princípio dizia que o sacerdote deveria abençoar o exército. Então, não ele como rei, mas aí ele, forçado por uma circunstância, fez o holocausto. Versículo 13, então disse Samuel a Saul, olha aí, olha a consequência, proceder-te neciamente, ou seja, como um louco, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Eu fico pensando esse texto é um texto que sempre eu fico curioso com isso. Então, se o Saul não tivesse pisado na bola, como é que seria isso? Né? Tá aí os teólogos aí, depois vocês me ajudam, né? Porque se a Bíblia diz que ele reinaria para sempre, o que significa isso? Não é? Teologicamente falando, não é? Jesus viria da tribo de Benjamim? Não me joguem pedra. Mas é a Bíblia que diz isso, cara. A Bíblia diz que se ele não tivesse agido dessa maneira, o Senhor teria... agora o Senhor teria confirmado o teu trono sobre Israel para sempre. Então, o Saul tinha a motivação certa. Qual era a motivação certa? Vencer a guerra com o princípio errado. Qual era o princípio errado? O rei não podia fazer aquilo. Então, às vezes, a gente tem uma boa intenção, mas a gente está quebrando o princípio para fazer aquilo. Cuidado com isso daí, gente. Então, forçado por uma circunstância, não é? A gente acaba tomando uma decisão que vai de encontro ao princípio da palavra de Deus. Ok, queridos? Então, o Saul, ele fez algo, e olha, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. O Saul fez algo sem patente. Diga patente. O que é uma patente? Quando eu falo para o Marcão, não é? Eu como o líder do Marcão, não é? Aí dou um comando para ele. Então, quando ele vai lá cumprir aquela missão, ele tem uma patente, uma autorização para cumprir aquela missão. Então, ele vai e aí ele está, né? Ele está coberto, ele está debaixo de cobertura, ele tem uma patente. Mas se o Marcão vai e faz a coisa de uma forma independente, sem patente,
Quando Jesus enviou os discípulos, eu falei agora na palavra, quando Jesus enviou os discípulos, patente, ele estava dando autoridade, olha, toda a autoridade me foi dada, vão, não é? E ele disse, vocês pisarão em serpentes e escorpiões, nada causará dano, pode ir, em meu nome. Aí eles vão, quando eles voltam, Senhor, os demônios se submetem em teu nome, porque eles tinham uma patente. Agora aqueles filhos do Seva, que estavam lá, fazendo a mesma coisa, os caras estavam pregando o evangelho, a intenção deles era boa, eles queriam libertar as pessoas dos demônios, e eles chegaram lá sem patente, sem uma autorização, expulsaram o demônio em nome de Paulo, em nome de Jesus que Paulo pregava, e o demônio veio sobre eles e rasgou a roupa deles, e eles correram nu, sem patente. Então, irmãos, a gente não pode brincar com isso. O reino espiritual é real, né? Então, tipo assim, olha, eu aprendi isso, né? O pastor Janilo sabe. Está dentro da minha jurisdição essa decisão? Tá. Não tá? Não. Eu preciso de autorização. Eu preciso de patente. Ah, mas eu vou fazer porque as circunstâncias, porque se eu perder essa oportunidade, meu irmão, sai fora daí. Quem está falando? Quem tá entendendo? Hã? Sai daí. Sai daí, sai daí. A intenção do Saul era muito boa. Ele queria vencer a guerra do Senhor. Queria, não é, proteger o reino de Deus, Israel, não é? Mas ele fez uma coisa sem patente, sem autorização. E o Senhor disse para ele, você está fora. Você foi desqualificado por essa decisão. Você vê que em nenhum momento o Saul brigou com Samuel. Você não vai ver o Saul brigando com Samuel, se rebelando com Samuel, dividindo a igreja do pastor Samuel. Em nenhum momento. Ele só era independente. Ele só fazia as coisas sem patente. Ele toma uma decisão sem patente. Vamos avançar. A outra coisa, irmãos, que pode ser um erro fatal para um líder, é desprezar a palavra de Deus. Olha só essa pisada na bola do Saul. 1 Samuel 14, 18. Saul disse a Aías, o sacerdote, né? Traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Você lembra, né, quando Davi ia para as guerras, ele não tinha a arca da aliança, porque quando ele fugiu do Saul, a arca ficou, né? Mas o filho do sacerdote, né, que era o Abiatar, foi junto. E ele levou na fuga, né? Ele levou a estola sacerdotal. O Davi não se movia sem consultar a estola sacerdotal, não é? E o Saul não poderia se mover, não é, sem consultar, sem chamar o sacerdote com a arca da aliança, que representava a presença de Deus, para pedir o conselho de Deus. Aí olha só o que aconteceu. Então ele traz a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais, pelo que disse Saul ao sacerdote, desiste de trazer a arca. Ou seja, ele desprezou a palavra ali. Ele desprezou o conselho de Deus ali como líder. Porque ele estava de novo vendo, rapaz, a guerra, e meu Deus, não vai dar tempo, e cadê a arca? Não chegou ainda, deixa para lá a arca, vamos. Gente, cuidado. Aí o que aconteceu? Como consequência disso, olha só, sem a palavra, o Saul vai tomar uma decisão fatal ali, né? Porque ele está tão desesperado, tão na independência de Deus, e tão sem Deus no negócio, que ele toma uma decisão ali assim, pessoal, é o seguinte, ninguém pode comer, enquanto nós não destruirmos todos os filisteus. Quem comer, morre. Todo mundo de jejum. Isso foi um erro quase fatal, porque o Jonatas não estava lá na hora que ele fez essa conjuração, o filho dele, não é? E aí o que aconteceu? O Jonatas, eles estavam vencendo os filisteus e correndo atrás dos filisteus, e o Jonatas cheio de gás, e os soldados israelitas, porque não comeram o dia inteiro. Então, na hora da batalha, só o Jonatas tinha força. Por quê? Porque o Jonatas, não saber da conjuração, comeu um favo de mel. Quem está me entendendo? E por causa disso, porque tinha um juramento solene ali, quase que o Jonatas morre. Ele só não morreu porque o povo, os soldados se reuniram em volta do rei e disseram, como que você vai matar o herói? Esse cara salvou a vida de Israel, não faça isso com ele.
Mas ele tomou decisões erradas, porque era o cara que não consultava a palavra, desprezava o conselho, o relacionamento com a palavra. Havia uma lei em Deuteronômio que o Saul estava debaixo dessa lei. Quando o rei começasse a reinar, ele escreveria para si o traslado da lei, não é? E nela ele meditaria de dia e de noite, todos os dias da sua vida. Mas o Saul começou a pisar na bola disso. Isso era uma lei para o rei. Isso não era uma sugestão para o rei. Para nós hoje, não é uma lei. Não é? A gente lê a Bíblia todo dia. Não é uma lei. O Saul estava debaixo dessa lei. Ele estava quebrando esse princípio de consultar a palavra de Deus. Quem está me entendendo? E o último lugar. Quais são os dois erros fatais para um líder até aqui? Me ajuda aí. Não ouvi. Grita aí, grita aí. Agir pela circunstância, não pelo princípio, né? E o segundo? Não tem um relacionamento. Um líder que não tem um relacionamento diário, devocional com a palavra de Deus, esse cara vai começar a construir errado, vai cair. Aí você vê, mas o cara tinha um chamado, o Saul também tinha. Mas o cara tinha um carisma, o Saul também tinha. O Saul foi um herói de guerra. Está entendendo o que eu estou falando? Ele tinha tudo para ser um sucesso, mas ele foi se desviando e construindo torto. E último lugar para a gente orar. Ele desprezou a autoridade delegada. Ele desprezou o Samuel. Irmão, isso aqui é muito sutil. Olha o que diz 1 Samuel 15, 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: eu arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou muito triste e toda noite ele clamou ao Senhor. Quer dizer, né? O Samuel lá com pena do Saul, e Deus falou: olha, o Saul tem que sair da área, porque ele é independente. Não é? Ele não reina conforme o meu coração. Ele está construindo totalmente errado. Ele não serve. Tem que ser um cara dependente, tem que ser um cara que vai construir do jeito que eu quero que construa. Eu que sou o rei dos reis, não é? E o Saul está construído errado. Ele está fora, não é? E até Deus repreende, né, o Samuel. Ele diz: até quando você vai ter pena do Saul? Não é? Aí porque esse episódio, o Saul, ele tinha recebido o comando do Samuel, não de Deus. Olha aqui, presta bem atenção. Diga, autoridade delegada. Diga de novo, autoridade delegada. O que é a autoridade delegada? É uma autoridade que Deus constituiu. Então o Samuel foi lá com Saul e disse: olha, Saul, Deus falou comigo, não é? O Samuel, como o sumo sacerdote, chega lá quer dizer, ele é a autoridade espiritual sobre o rei. Não é? Ele não é a autoridade, vamos colocar assim, governamental, é o rei. Mas a autoridade espiritual sobre a nação, inclusive sobre o rei, é o sumo sacerdote. Ele diz: olha, Deus falou comigo. E ele falou assim, que é para você exterminar os amalequitas, não é? Porque eles foram covardes na saída de Israel do Egito. Mataram jovens, velhos e crianças, e de uma forma muito covarde. Então, isso já estava estabelecido há muito tempo. Então você foi o sorteado e você vai exterminar os amalequitas. Não é para sobrar nada. Nem criança, nem velho, nem mulher, nem nada, nem animal, nem nada. Quem deu a ordem? Quem deu a ordem? Samuel. O Saul não ouviu a voz de Deus. O Saul ouviu a voz de quem? Do homem, do Samuel. Aí beleza, aí o Saul vai, não é? E aí a Bíblia diz que ele, então, olhou os bois e disse: puxa vida, em vez de eu matar, eu vou fazer um holocausto para Deus. Independência. Não é? A minha autoridade deve ter errado. O homem não é perfeito. Ele deve ter ouvido errado. Porque esses boizão aí dão um holocausto top das galáxias. Olha a decisão independente. Meu irmão, o líder não mandou? Mandou. Se ele tiver errado, ele se resolve com Deus. Quem está me entendendo? Você dá conta de fazer assim? Mas o marido quer fazer, vai decidir o que a gente vai viajar, que não sei para cá. Você como esposa, você tem direito a conselho, a orar, não é? Mas ele não decidiu? Decidiu. Ele é o líder? É.
Mas, pastor, se ele estiver decidindo errado. Irmã, ele vai prestar conta com Deus, porque ele é o seu guardião. Mas você se submeteu. Né? Olha, eu lembro que uma vez, está aí, né? A Meila está aí. A Meila está aí. Eu estava bem, muito bem na minha igreja e tudo, e o pastor Genildo veio com esse papo de eu ir para uma outra cidade que eu não queria ir. Meu Deus do céu. Quando ele me falou isso, foi um impacto para mim. Não, aí a gente tinha comprado a nossa, assim, a gente tinha construído a nossa casa, e, meu Deus, aí o pastor disse, não, tu vai para outra... Não, sério. Não, mas está decidido. É isso mesmo, nós oramos, é isso mesmo. Tá bom. Irmão, eu não disse não, nós não ficamos reclamando, mas eu estava desesperado por dentro, desesperado. Eu conhecia aquela cidade, eu conhecia a igreja lá, eu não queria de jeito nenhum, mas beleza. Ele decidiu. A partir de hoje, essa é a minha decisão. É como se eu tivesse decidido, né? Eu vou. Beleza, mas aí eu fiquei em oração, né? Senhor, não quero que seja feita a minha vontade, mas eu também não quero que seja feita a vontade do pastor Genildo. Eu quero que seja feita a tua vontade, né? Se a tua vontade for a vontade do pastor Genildo, estou pronto, não é? Se não for, por favor, não é? Dá uma solução para isso. Irmãos, estava decidido e a gente começou a arrumar a mala, e a gente começou a pensar como é que vai ser a escola. Tá bom, então nós vamos. Tá tudo certo. Vamos lá. Vamos ficar felizes porque a gente está indo, beleza? Vamos decidir? Né? Paz é fruto do Espírito Santo. Vamos ser felizes, vamos. Irmão, demorou essa viagem para a gente ir, demorou 1 mês, demorou 2 meses, nada. Eu acho que, sei lá pelo 3º mês, o pastor Genildo reuniu a gente de novo e falou, olha, a gente tem orado e parece que alguma coisa que não está certo está errado. Eu acho que vocês não vão mais, não. Sério? Sério. Então tá bom. Mas, irmãos, quando ele decidiu, a decisão dele era a minha decisão. Por quê? Se ele tivesse errado, Deus ia consertar. Você tem fé nisso? Eu digo para o pastor Genildo, ouça bem a voz de Deus. Eu digo para ele, você pode perguntar para ele, dou liberdade para você. Eu digo para ele assim, ó, o senhor ouve bem a Deus, porque o que o senhor mandar eu fazer, eu vou fazer. Quem está me entendendo? Tranquilo. Porque isso para mim é uma revelação, irmão. Autoridade delegada, para mim é Romanos 13:1. Aquele que resiste à ordenação da autoridade, resiste ao próprio Deus e trará sobre si mesmo condenação. Está amarrado, em nome de Jesus. Não é? Para mim isso é tranquilo, é revelação. Ah, mas e se meu líder for mau? Se meu líder for mau, se estiver cheio do capeta, igual o Saul? Está aqui a resposta, 1 de Pedro 2,18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se ele for bom e cordato, mas também se ele for perverso. Eu te prometo que está na sua Bíblia. 1 de Pedro 2,18. Irmãos, Deus deu a autoridade. O cara se desviou como Saul. O Davi nunca ficou lá. Não, mas esse cara se desviou. Esse cara está cheio do demônio. Os próprios liderados do Davi disseram, esse cara está cheio do capeta. Mata ele. Ele falou, Deus me livre e guarde. Deu levantar a mão contra o ungido do Senhor. Ele é o ungido do Senhor. Por 2 vezes ele poupou a vida do Saul. E os caras dizendo, mata esse cara, porque está escrito que os teus inimigos vão ser colocados debaixo do teu pé. Essa é a hora. Ele disse, Deus me guarde. 2 vezes. Deus me guarde. Eu não estou doido, eu não estou nem doido, porque se eu me levantar contra ele, eu estou me levantando contra Deus. E o Davi dizia assim mesmo, se Deus quiser tirá-lo daí, Deus que faça. E Deus fez. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então, irmãos, foram 3 pisadas na bola, né? Fatais na vida do rei Saul. Quais foram? Circunstância ao invés de princípio. O que mais? Um líder que não tem relacionamento com a palavra, que não ama a palavra. O Davi diz assim mesmo, Senhor, eu amo a tua palavra e nela eu medito dia e noite. E 3º lugar,
desprezar a autoridade delegada. Eu acho que a minha autoridade errou. Foi isso que o Saul pensou. Isso é orgulho, né? Como que o cara me manda matar todos os bois se eu posso oferecer a Deus? Eu sei mais do que ele. Essa é a mensagem, é o orgulho, né? Porque, na verdade, parece muito inteligente a decisão do Saul, não é? Rapaz, como que o cara, um desperdício desse, se eu posso oferecer para Deus? Não, ele errou. Eu vou consertar o erro dele. E outra coisa, eu não vou matar o Agag, que é o rei. Porque eu acho que o Samuel está pisando na bola. Porque a gente sabe que toda vez que a gente invade uma nação, a gente pega o rei e pisa na cabeça dele em praça pública para humilhar o cara. Como é que dessa vez não vai fazer? Não, eu acho que o Samuel pisou na bola. Eu vou consertar ele. Obedece. Se o líder errou, Deus resolve com ele. Não é? Olha, eu estou livre no meu espírito. Quando eu estou falando isso para vocês, eu não estou falando, irmão, para que vocês sejam submissos a mim. Deus sabe. Deus sabe o meu coração. Agora, eu tenho muito temor disso. Não é? Dessa independência sutil que todos nós somos tentados. Todos nós. Eu também. Eu sou o principal pecador nessa área. Não é? Mas, irmãos, sempre tem uma luzinha que acende. Sempre, eu digo, não, Deus me livre e guarde. Ele é o ungido do Senhor. Deus me livre e guarde. Deus me livre. Eu vou obedecer ao Senhor. Eu vou honrar o Senhor. Eu vou honrar o Senhor. Amém? Amém? Quem está me entendendo? Deixa eu só fechar com esse versículo. Quando o Samuel, ele estava para morrer, estava ficando velho, e os caras não queriam que os filhos dele reinassem, porque os filhos dele estavam desviados. Começaram a pedir um rei. Aí o Samuel vai orar e Deus fala assim para ele, ó, Samuel, escuta aqui. Eles não estão rejeitando você, eles estão me rejeitando. Muito sério isso, né? Deixa comigo. Sai da frente. Não é? Eles estão rejeitando. Irmãos, isso é... Aí olha só o que o Samuel vai dizer. 1 Samuel 2,30. Deus fala assim para Samuel, Samuel, aqueles que me honram, eu honrarei. Aqueles que me desprezam serão desmerecidos. Por que Deus está falando isso para Samuel? O povo de Israel não está rejeitando diretamente a Deus, mas está rejeitando indiretamente a Deus pela autoridade constituída. Então, escuta bem, você quer honrar a Deus? Honre a sua autoridade constituída. Não é? Esposa, o que é honrar, pastor? Honrar é dar o devido valor, é só isso. Não é? Então, o marido é o sacerdote, então honre ele, dê o devido valor para ele. Não é? O seu chefe é o chefe, então ele, a despeito da conduta dele, eu não preciso obedecê-lo incondicionalmente, porque a obediência é condicional. Se o cara me mandar fazer uma coisa que vai de contra a palavra, eu não preciso obedecer, mas a submissão é incondicional. Hebreus 13:17 fala, obedeçam e submetam-se aos seus líderes. Quem está me entendendo? Então são duas coisas diferentes. Obediência é condicional à palavra. Submissão é uma atitude do meu coração. Eu não vou ficar falando mal desse cara, eu não vou me levantar contra ele, eu não vou ficar falando mal dele, quebrando a autoridade dele diante dos outros. Eu não vou fazer isso, porque se eu estiver fazendo isso, eu estou desonrando a Deus. Tem alguém me entendendo? Deus abençoe.